Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos conversar ainda sobre as coceiras, só que no âmbito dermatológico. A gente vai saber dermatologicamente das soluções que nós podemos encontrar para que essas coceirinhas que incomodam muito parem. E nós vamos conversar então com o dermatologista Ilner de Souza, ele que vai contar pra gente tudo que a gente pode fazer, quais são as soluções e por que a gente tem tantos problemas assim na nossa pele também, sem entender muitas vezes de onde que vem. Bom dia, doutor. Nós recebemos uma participação que diz assim: gostaria de saber se suor tem algo a ver com coceira, pois às vezes me coço muito quando estou suado. Existe algum tipo de tratamento? Sim, ela provavelmente tem uma coisa chamada urticária colinérgica. Essa urticária colinérgica ela pode ser desencadeada por calor, pode ser desencadeada pelo suor, pode ser desencadeada por alguma atividade física que a pessoa executa. Então, existe tratamento sim, mas tratamento sintomático. Em geral, isso não tem cura, isso vai ser tratado por toda a vida do paciente. Roupas sujas, o calor, causam mais mal-estar e coceira? Sim, mas coisas como essa geralmente são mais psicológicas do que diretamente ligadas a isso. Bom dia, Isabelle. Sou o Rubisney, ele está só dando bom dia para a gente mesmo, dizendo o depoimento dele de Porto Velho, quer parabenizar pelo belo programa que está cada dia melhor, abordando vários temas super interessantes e disse que eu estou cada vez mais bonita. Muito obrigada, Rubisney. Eu já ganhei meu dia, você pode enviar todas as suas participações, inclusive em relação ao nosso assunto aqui, se você tiver alguma dúvida, que a gente vai tirar tudo ao vivo. Em relação aos cremes, a gente estava conversando, né, que tem algumas pessoas que utilizam sem procurar e tudo mais, mas, por exemplo, existem alguns cremes que são importantes e que a gente precisa realmente utilizar, pelo menos quando se fala na nossa região, no geral, que é o protetor solar e, no caso, o repelente, já que a gente precisa se manter protegido, até porque tem muitas áreas de mato, de floresta, e que são áreas de foco de mosquito onde nós estamos. Então, quando a pessoa tem alergia ou então quando a pessoa se coça por causa desses produtos, como que a gente consegue solucionar isso? Essa pessoa vai estar exposta a todas as doenças transmitidas pelos mosquitos e pelos carapanães, né? Que é como se fala aqui. Ou existe alguma forma dessa pessoa ser protegida também? A melhor forma é que esses produtos sejam prescritos pelo dermatologista ou pelo alergista, porque o grande problema é assim, a automedicação. Você chegar na farmácia, escolher da sua cabeça alguma coisa e usar. Assim como você vai no oftalmologista para ver seus óculos, como você vai no cardiologista para ver a sua parte cardíaca, tomar seu medicamento, os medicamentos dermatológicos têm que ser bem orientados, têm que ser escolhidos pelo dermatologista. Só dessa forma você vai evitar, vai pelo menos minimizar a possibilidade de ter algum tipo de problema. Então a gente existe uma fórmula para cada um, seria mais ou menos isso? Claro, existe não uma fórmula para cada um, mas existem padrões que podem ser seguidos e pacientes que têm um antecedente de alergia, o médico dermatologista ou alergista pode fazer testes alérgicos antes de produzir, antes de prescrever. Então, dependendo do caso, às vezes a gente posterga um pouco o tratamento específico da queixa do paciente, define a causa e a partir disso você faz uma receita específica para aquele paciente. Agora, em relação às doenças mais específicas mesmo que podem causar coceira, quais são as doenças de pele que você mais ouve dentro do consultório, por exemplo, que as pessoas chegam, doutor, eu estou com esses sintomas, é essa doença, que normalmente são as mais comuns, que estão sempre chegando no consultório e que tem esse sintoma de coceira, ou então que provocam uma coceira na pele em si. Das alergias, a primeira é a dermatite atópica. Em segundo lugar, vem as dermatites de contato. As dermatites de contato são geralmente específicas. A pessoa tem alergia a níquel, por exemplo. Toda vez que vai colocar uma pulseira de níquel, vai colocar uma bijuteria, vai colocar um brinco, vai ter coceira. Pessoas que têm alergia a plástico, a borracha, por exemplo, coloca uma sandália havaiana, coça o pé. Fora isso, a terceira causa é a urticária. A urticária é uma erupção que acomete a pele como um todo. Geralmente são placas vermelhas, elevadas, que coçam, elas migram, horas estão aparecendo, horas desaparecem. Isso incomoda muito, geralmente o paciente não consegue dormir. E é uma das principais causas de alergia que busca pronto-socorro. Coceira tem ligação com a doença de pele tipo psoríase? Sim, a psoríase é uma doença que pode provocar coceira, mas só em 50% dos casos. A maioria, 50% pode ter, 50% pode não ter. Então, em geral, os pacientes... O que é psoríase? Só para esclarecer. São placas vermelhas que descamam, tem uma descamação bem grossa, prateada, acomete em geral
cotovelos, joelhos, mas pode afetar qualquer região do corpo, por exemplo, o couro cabeludo, sendo confundida com caspa, pode acometer as mãos, provocando fissuras dolorosas, até às vezes dificultando a pessoa de trabalhar ou de exercer suas atividades normais. Então, psoríase também pode dar coceira, mas não é a principal causa. E sobre o brotoejo? Nós recebemos uma participação. A brotoeja é uma erupção que geralmente acomete crianças pequenas, e geralmente afeta o tronco. E é devido ao acúmulo de suor na pele. Então, a principal orientação que está para a brotoeja é que a criança fique o máximo possível com roupas leves ou sem roupas, e que tome vários banhos por dia, e que evite ficar em locais muito quentes. Muita gente diz também que o bebê sofre por causa dos beijinhos, né? Por exemplo, o recém-nascido principalmente, quando vai visitar, quando recebe visita, chegou e tal, é um bebê novinho, aí as pessoas começam a dar beijo, começam a beijar, ou então pegar muito e essas bolinhas aparecem. Então, muita gente proíbe até os filhos de serem beijados por causa disso, quando são muito novinhos. Não, isso é lenda. É mito. É mito. Essas erupções que acontecem na criança, no recém-nato, elas têm nome, mas não tem nada a ver com o beijo. Realmente é uma atribuição que o público, em geral, dá atribuindo ao pai ou algum visitante, mas não tem nenhuma relação com o beijinho. Pode beijar, então, recém-nato. Pode beijar à vontade. Cuidado, claro. Nós recebemos mais participações aqui dos nossos telespectadores, e a próxima diz o seguinte: gostaria de saber como cuidar da minha alergia ao frio e o motivo. A alergia ao frio também é uma outra forma de urticária física, né? Tem alergia ao frio, alergia ao calor, alergia à água, alergias inúmeras que devem ser sempre vistas pelo alergista ou pelo dermatologista, que irá, a partir disso, definir qual a melhor estratégia de tratamento. Bom dia, sou a Railiana, de Porto Velho, e tenho uma coceira que dá no rosto e na mão. No rosto chega a descamar a pele e ficar ferido. Que tipo de alergia pode ser? Olha, uma queixa como essa pode caber em várias coisas. Na face pode ser dermatite seborreica, pode ser dermatite de contato, pode ser psoríase. Então, é muito difícil a gente, sem ver a lesão, dar um diagnóstico preciso. Procure um dermatologista, um alergista, que ele poderá, a partir do exame físico e a partir da sua história, lhe dar uma informação melhor. Então, a gente tem que estar atento aí porque, enfim, cada um tem um diagnóstico específico, né? Isso é interessante porque a gente pega sempre, quem nunca, né, gente? Eu sempre falo isso aqui, pegou a receita do amigo ali do lado, e aí seja para dieta, ou então às vezes para medicação também, não deu certo com fulano, então vai dar certo comigo também. E os sintomas às vezes são muito parecidos, né? Com os sintomas das doenças que tem a ver, de pele, que tem esse sintoma de coceira, são bastante parecidos, ou a coceira é única e incomum, por exemplo? Não, são muito semelhantes. Às vezes a gente até recebe de paciente fotos no WhatsApp pedindo que a gente dê o diagnóstico e dê o tratamento. Nem assim é possível, porque há necessidade de se examinar pessoalmente. Você muitas vezes tem que fazer exames complementares, biópsias, exames micológicos, por exemplo, para raspar, ver se tem algum fungo, exames alérgicos. Então, é muito impreciso você tentar dar um diagnóstico pelo WhatsApp ou por qualquer outra forma que não seja a consulta presencial. Nós recebemos uma participação aqui que é bastante interessante. É uma pergunta que diz assim: doutor, qualquer coceira que aparecer no rosto, qualquer coceira que aparecer no nosso corpo, podemos arranhar e passar álcool? Jamais, isso aí jamais, de forma alguma. Vai agravar a coceira, esse arranhado pode provocar uma cicatriz, né, uma mancha, então jamais fazer isso. Tendo sintoma, procure o seu dermatologista. E uma outra coisa, trair e coçar é só começar. Então, se der vontade de coçar, não coce, vá no dermatologista. Pede para ele falar mais sobre dermatite seborreica no rosto, por favor. Bom, a dermatite seborreica é uma erupção que geralmente acomete a face, geralmente as dobras, a região do supercílio, a região da orelha, seja a orelha externa ou mesmo o pavilhão auricular. Acomete o couro cabeludo e é muito comum, é uma coisa extremamente comum. Agora, se acontecer de maneira intensa e de maneira incontrolável, uma das coisas que deve se pensar é que o paciente está tendo alguma situação de imunossupressão, por exemplo, até o HIV. Então, muitas pessoas ficam um pouco desesperadas, né, nesse sentido da alergia, da coceira, ou então nessa coisa da higiene e tudo mais, porque a gente precisa estar sempre bem limpinho e tudo para poder não coçar. E aí tem gente que tem mania, por exemplo, de lavar as mãos, ou então
existem pessoas que têm mania de tomar banho, né? Que todo momento, se sentir suado, vai pro chuveiro tomar banho. Esse excesso de banho, esse excesso de lavar as mãos, enfim, o excesso de água e de você estar sempre querendo se manter limpo, pode ser um problema também? Pode. Porque, assim, esses toques que as pessoas desenvolvem, esses toques têm que ser vistos por um psiquiatra e tratados. Eles podem agravar qualquer tipo de coceira. O excesso de lavagem, o excesso de sabão, o excesso de banho quente pode agravar a coceira em qualquer que seja a região. Então, eu não estou aqui apregoando a sujeira. Sim. Se tome banho correto, com água de preferência, temperatura ambiente para fria, com o mínimo possível de sabonete, e que se persistir a coceira, procure o dermatologista. Eu só complementando o que eu estava falando sobre a questão da dermatite seborreica, se a pessoa tem uma dermatite seborreica grave, deve procurar imediatamente um dermatologista, porque, entre outras coisas, o HIV. E fazer o teste do HIV, porque muitas vezes a gente pega pacientes que estão há anos até com coceira na face, a dermatite seborreica, que estão ocultando o HIV, que é uma situação grave. E a gente nem ouve, quando se fala sobre HIV, é difícil ouvir esse sintoma, né? Eu não sabia desse sintoma. É uma das características que o paciente está em situação de imunossupressão. Nós recebemos uma pergunta também do Albert. Ele gostaria de saber se a coceira após o banho é algum tipo de alergia. Pois é, como eu falei, o paciente alérgico, quando toma banho, e se ele toma banho quente, se ele usa muito sabonete, pode agravar a alergia. Mas existem formas específicas, como, por exemplo, a urticária à água. Então, o paciente que desenvolve coceira quando tem contato com a água. Então, para que ele tenha um diagnóstico adequado, repito, tem que ir no dermatologista. Doutor, eu passo álcool. Se alguém coçar a cabeça, nem sempre é piolhos ou lêndia, pode ser sujo, caspa ou algum problema no sangue. Assim, coceira na cabeça, logo que você está coçando muito, você pensa em piolho, mas tem que ver a história epidemiológica, ver se tem mais gente coçando, dermatite seborreica, como eu falei, psoríase pode coçar, dermatite de contato, várias coisas, até sintomas psicológicos. Tem pessoa que coça só porque está ansioso, está estressado. Então, o ideal é examinar. Você muitas vezes tem que fazer uma tricoscopia, que é um exame que você olha com um aparelho que você aumenta em 70 vezes o cabelo e a pele do couro cabeludo. Então, muitas vezes, uma lesão como essa pode ser melhor elucidada com a tricoscopia. Doutor, a minha filha está com essa alergia que aparece e depois some. O que pode ser? Esse aspecto de migratoriedade, de rapidez em que aparece e desaparece, nos lembra urticária. Mas, realmente, o ideal é que vá no médico. Doutor, e as coceiras nas partes íntimas? Pois é. Várias são as causas. É muito comum acontecer na nossa região, em mulheres, por exemplo, devido à candidíase. O calor e a umidade, elas propiciam o desenvolvimento de fungos na região genital. Então, um dos sintomas do fungo, além do corrimento, geralmente é esbranquiçado, leitoso, com odor característico, um dos sintomas é a coceira, acompanhada geralmente de ardência. Então, fora essa questão que eu estou colocando, outras situações como dermatofitose, alergia de contato, pessoas que têm alergia até do absorvente, pessoas que têm alergia de produtos de limpeza, o excesso de lavagem, o uso exagerado. Tem mulheres que têm o hábito excessivo de estar lavando e evertem a genitália, passam sabonete, fazendo aquela higiene extremamente exagerada. Isso pode, inclusive, provocar coceira. Então, o ideal nessa região é que você vá no seu ginecologista, que ele vai examinar, e se houver dúvida, em geral ele encaminha para o dermato e a gente, nesse bate-bola, vai definir o diagnóstico. Bom, todas as perguntas dos nossos telespectadores já foram respondidas, né? Gostaria de agradecer pela sua informação. Recebemos mais uma pergunta, inclusive, que diz assim: doutor, e a coceira nos olhos? Então, para a gente finalizar, nós vamos responder essa pergunta e depois deixar algumas dívidas, algumas dicas também para as pessoas que querem lidar com essa situação aí, querem parar de coçar, porque realmente é muito chato. E coceira é uma coisa que parece que quando vem, ela não vai embora tão cedo. Sobre a coceira nos olhos, é assim, pode ser dermatite de contato, pode ser até rinite alérgica, às vezes produz coceira nos olhos. Então, é claro, o ideal é ir no oftalmo, o oftalmo vai examinar, vai ver do que se trata, que cada região onde tem a coceira, por exemplo, se for na genitália, em geral a pessoa vai primeiro no ginecologista. Se for nos olhos, vai no oftalmo. E a partir do que ele perceber, ele vai ou não encaminhar para um especialista na área alérgica ou para um dermatologista, para que a gente possa ajudá-lo no diagnóstico.
Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E antes de a gente finalizar, diz aí as dicas que a gente pode deixar para o público em casa, para as pessoas que estão sofrendo com coceira. E a gente já viu aqui hoje que existe a possibilidade de coceira em muitas áreas do corpo, né? Porque, enfim, cada um tem aí a sua área problemática e cada uma, com certeza, precisa ser lidado de um jeito diferente. Por exemplo, o creme, ou então a solução que eu vou ter para a minha pele do braço não vai ser a mesma solução que eu vou ter para o olho. E nem pode ser, né? Perfeito. Então, a primeira dica é não passe nada. Porque passar, além de poder agravar, pode mascarar. Às vezes a pessoa chega na farmácia e compra um daqueles cremes que tem tudo. Tem antifúngico, tem corticoide, tem antibiótico e passa. Aí na hora que ele começa a passar, a lesão desaparece ou diminui. Só que quando ela volta de maneira diferente. Então isso vai dificultar muito o diagnóstico. Então, por favor, não passe nada. No máximo que você pode fazer é tomar um antialérgico e tomar por via oral um antialérgico que não seja corticoide e procurar um especialista, porque só ele vai poder examinar adequadamente, vai poder investigar a causa e vai poder tratar de maneira correta, de maneira concreta, evitando, portanto, riscos como aquele do paciente que tem uma doença grave, HIV, ou doença renal crônica, ou hepatite, ou cirrose, e pode, se for tratado de maneira inadequada, ocultar uma situação que pode se agravar. Muito obrigada mais uma vez. É um prazer estar com você aqui. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Nós temos ainda mais um tema para discutir hoje. E se você quiser saber que tema é esse, quiser também continuar com a gente enviando, inclusive, a sua participação, é só continuar aí, porque o intervalo é bem rapidinho. E nós estamos sempre disponíveis pelo WhatsApp para você também. 92 é o código daqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. Já já eu estou de volta, não sai daí.